Amém. Graça e paz. Se coloque de pé no seu lugar. Abra a sua Bíblia. Nós vamos ler dois textos inicialmente. Abra primeiro lá na carta aos Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Quem achou, diga: Senhor, eu amo a tua palavra. Quem não achou ainda, fala: me espera. Tem uns que estão abrindo ainda. Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos falar todos juntos? Senhor, eu amo a tua palavra. 1, 2, 3 e... Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E vamos abrir também lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda Coríntios 5:17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por tua graça, obrigado por tua misericórdia sobre nossas vidas. Meu Pai, nós dependemos de Ti, nós somos gratos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado. E nós clamamos, Senhor Jesus, para que o Senhor agora cative a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos receber a Tua palavra, Deus. E que a Tua palavra possa, Deus, ser como uma semente lançada numa terra fértil, ó Pai. E que essa semente possa produzir frutos em nós. Que essa semente possa trazer transformação para as nossas vidas, ó Deus. É o que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Pode sentar no seu lugar. O tema do nosso Akedah, primeiro slide. Eu sou um extraordinário discípulo de Jesus. Fala para quem está do seu lado assim com convicção. Eu sou um extraordinário discípulo de Jesus. A Sara ontem, muito bem, nos disse o que é ser extraordinário. Algo extraordinário é algo que é fora do ordinário. Né? E quem sabe o que é ordinário? Não é isso que você está pensando. Né? Ordinário é uma coisa que ela é normal. Ela é uma coisa do dia a dia. Sabe o que é ordinário na sua vida? Quem trabalha aí? Todo dia você tem que ir para o trabalho, não tem? Isso é algo ordinário da sua vida, é o seu dia a dia. É a sua vida normal. Né? Você tem que acordar lá às 5 da manhã. Vamos fazer uma disputa aí, quem é que acorda mais cedo? Ó. Quem acordar mais cedo vai ganhar um brinde. Temos quantas horas aqui? Que horas são acorda? 5? Alguém menos que 5? 15 para 5? Alguém mais cedo? 4 da manhã? Alguém mais cedo que 4? Quanto? 4 também? Mais cedo que 4? Eita, tem muito que acorda 4 da manhã. 4 da manhã, gente. Eu estou no 12º sono ainda, estou descansando. Né? Mas isso é algo ordinário. É aquilo que é o dia a dia, aquilo que é comum. Agora, algo que é extraordinário é algo que é fora do comum. É algo que não segue aquilo que é comum, aquilo que é padrão. E a Sara disse ontem que nós precisamos ser discípulos que são fora do comum, que são extraordinários, que não fazem a mesma coisa que os outros fazem. E nós lemos esses textos
que nos fala sobre renovar a nossa mente, né, que nos fala sobre transformar-nos pela renovação da nossa mente. 2 Coríntios fala que se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, e as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E um discípulo extraordinário, ele precisa viver uma nova vida. E nós estamos aonde? Na nova vida. Você está no lugar certo para você ser um discípulo extraordinário. Um discípulo extraordinário, ele precisa viver em novidade de vida. Ele precisa renovar a sua mente, ele precisa crer que ele está em Cristo, e ele é uma nova criatura, que as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo, que existe algo novo de Deus para nós todos os dias. Que Deus, a todo momento, Ele quer que nós conheçamos algo a mais dEle. Deus, Ele é um Deus eterno. Ele é um Deus que não tem princípio, não tem fim, e a cada dia nós podemos conhecer algo novo dEle. Quem já leu a Bíblia toda aí? Quem já leu a Bíblia toda mais de uma vez? A cada vez que você lê a Bíblia, Deus fala com você de uma forma diferente, sim ou não? Sim. Você pode ler o mesmo versículo todos os dias, né? Versículos conhecidos aí, Salmo 90 e... Eita, fugiu, 91, né? Eu ia falar 93, eu confundi com 23. Você pode ler todos esses textos conhecidos, mas a cada dia, Deus tem uma porção nova para te ensinar. Deus tem algo novo para te mostrar. Deus tem alguma parte nova dEle para revelar a você, para mostrar a você, se você decidir ser um discípulo extraordinário. Um discípulo que quer viver uma nova vida todos os dias. Que quer viver algo extraordinário. Na oração do Pai Nosso, né, tem uma parte que diz assim: assim na terra como assim na terra como nos céus. O que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós devemos viver na terra aquilo que é vivido nos céus. O céu é o nosso modelo, né? Tem até a música lá do Caso Worship, né, que fala: o céu é o meu lugar. Nós somos cidadãos dos céus, estamos de passagem aqui e cremos que vamos retornar para lá, amém? Quem vai junto na caravana do céu? Amém. O céu é um modelo que nós devemos seguir aqui na terra. O sobrenatural que é vivido nos céus, nós temos que o natural, melhor dizendo, que é vivido nos céus, nós temos que trazer isso para cá. Aquilo que é sobrenatural para nós temos que transformar em algo natural. Buscar aquilo que, todas as bênçãos do céu, conforme a palavra diz, que já foram liberadas sobre nossas vidas. Que Deus já derramou sobre nós. Então, um discípulo extraordinário, ele vive uma nova vida. Amém? E eu trouxe hoje 5 pontos a respeito do que um discípulo extraordinário vive, né? Das características do discípulo extraordinário de Jesus. E a primeira delas é que o discípulo extraordinário, ele experimenta a vontade de Deus. O texto que a gente leu, Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Amém? Vamos dizer juntos? 1, 2, 3 e... boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus para nós, ela excede tudo aquilo que nós podemos pensar. Tudo aquilo que você pode imaginar sobre você mesmo. Por melhor que seja, Deus tem algo melhor para você. Muito melhor do que a sua vontade, é a vontade de Deus para você. E muitas vezes nós não entendemos aquilo que Deus faz.
Às vezes as coisas de Deus, elas parecem um pouco complexas para nós. Porque a gente começa a pensar assim, mas se Deus é perfeito, por que as pessoas sofrem? Ou por que eu estou passando esse momento de dificuldade? Ou por que isso acontece na minha vida? E tem uma frase de um pastor chamado Bill Johnson, que ele diz a seguinte: a vontade de Deus sempre resultará em algo positivo, mesmo que aparentemente pareça que perdemos. Mesmo que aos seus olhos não seja bom, para Deus isso é o melhor para você. Para Deus, isso é o melhor que poderia acontecer na sua vida, porque Ele está no controle de tudo. E Provérbios capítulo 16, versículo 4, nos diz que o Senhor faz tudo com um propósito. Então, mesmo que aos nossos olhos pareça que a situação está ruim, mesmo que pareça que não está bom, que eu estou perdendo, que não está legal, ainda assim, isso faz parte da vontade de Deus para nós, que é boa, agradável e perfeita. Deus está no controle de tudo. E a gente vê muitas coisas por aí, né? Muitos evangelhos por aí, que pregam só a parte boa, só você vai vencer, você é um vencedor, você é um ganhador, você é o cara. Mas na verdade é Deus que controla todas as coisas. E o discípulo extraordinário de Deus, de Jesus, ele aprende a experimentar essa vontade. Ele experimenta essa vontade. E aí ele faz igual o irmão Lázaro. Se ele está passando pela prova, ele dá glória a Deus. Lembra do irmão Lázaro? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Esse é o momento em que o discípulo extraordinário se revela. Na hora da prova. Porque na hora que está tudo bem, é muito fácil você dar glória a Deus. Porque está tudo bem. Está tudo mil maravilhas. Está tudo fluindo. Parece que tudo conspira ao seu favor. Mas na hora da prova, é que o discípulo extraordinário se revela. Na hora das provações. Então nós devemos experimentar essa vontade de Deus para nós. Aproveitar tudo isso. Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Repare que o texto fala todas as coisas. Todas as coisas. Falta alguma coisa? Não, porque são todas, né? Uma questão aí lógica de interpretação de texto. Todas as coisas cooperam. Não é assim, só as coisas boas cooperam. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, mesmo que aos nossos olhos pareça que não. Então o discípulo extraordinário, ele aproveita, ele experimenta da vontade de Deus de uma forma extraordinária. Em segundo lugar, o discípulo extraordinário, ele vê tudo com a perspectiva do céu. O discípulo extraordinário vê tudo com a perspectiva do céu. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 6, versículo 10. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 10. Senhor, eu amo a Tua palavra. Mateus capítulo 6, versículo 10 diz assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o trecho da oração do Pai Nosso que a gente citou, né? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a terra deve ser um espelho do céu. E o discípulo extraordinário, ele vê as coisas com a perspectiva do céu. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você deve olhar para cada situação e se perguntar: como o céu olharia para essa situação? Se essa situação tivesse acontecendo no céu, o que o céu diria? Como o céu olharia para essa situação?
olhar para as pessoas com a perspectiva de Jesus. Olhar para si mesmo sobre a perspectiva de Jesus. O mundo, ele não nos oferece expectativa nenhuma. Ele só nos oferece coisas que são passageiras. Mas nos céus, nós temos uma promessa de algo que é eterno. Algo que é eterno, algo que é duradouro, algo que as coisas terrenas não interferem, não podem matar. Aqui no céu, se você juntar riqueza, quando você morrer, pode virar até briga, né? Seus filhos vão disputar a herança. Ah, eu quero ficar com a casa. Não. Mas aquilo que você constrói com o olhar do céu, isso é eterno. Isso é eterno. O discípulo extraordinário, ele olha para todas as situações com o olhar do céu. Ele olha para as pessoas como Jesus olharia. É alguém que é tardio no julgar as pessoas. É claro que nós não devemos ser coniventes com os erros, mas nós devemos apontar o pecado e amar o pecador. Amar as pessoas não quer dizer que você deva aceitar o pecado delas. Não quer dizer que você deva ser conivente com o pecado que ela pratica. É você olhar para ela com um olhar de amor e exortá-la com amor, com o olhar dos céus, com o olhar de Jesus. Em toda situação você deve pensar o que o céu faria, como o céu olharia para essa situação. O discípulo extraordinário vive a sua vida não para o que está aqui na terra, mas para o que está nos céus. O discípulo extraordinário, ele está mais preocupado com o que vem após isso. Porque como nós dissemos, o céu ele é eterno, sim ou não? Né? E eternidade é muito ou pouco tempo? Quantos anos que é a eternidade? É eterno. Agora, qual é a expectativa de vida de um brasileiro? Quem sabe? Quanto? 76 anos. 76 anos comparado com a eternidade. Como a própria palavra diz, faz o seguinte, ó, aproveita que está calor e dá uma soprada aí no seu irmão. Faz assim, ó. A própria palavra nos diz que a nossa vida, ela é um sopro. Vou fazer igual o meu pai, né? Soprar no microfone. Ele tem essa mania de soprar no microfone, não sei porquê. Mas a vida, ela é um sopro. Ela é um vento passageiro. Nossa vida é como um vento passageiro. É como a onda no oceano. Já viu a onda? Ela aparece, ela dura um pouquinho. Quando chega na praia, ela acaba. Ninguém sabe para onde foi. Assim é a nossa vida aqui na terra. Então o discípulo extraordinário, ele não vive para o que está aqui, mas ele vive aqui se preparando para o céu. Desculpa. Se preparando para a eternidade. Se preparando para aquilo que está além de nós. É assim que o discípulo extraordinário vive. Amém? Estão entendendo? Em terceiro lugar, o discípulo extraordinário, ele supera as crises. O discípulo extraordinário supera as crises. Abra a sua Bíblia lá no Salmos 23. Texto que a gente até citou, né? Um texto bastante conhecido. Salmos, capítulo 23, a partir do capítulo 23, a partir do versículo 1. Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor,
e guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. O discípulo extraordinário, ele supera as crises. Ele crê que diante das crises, nada o faltará, porque ele tem um pastor que o sustenta. Um pastor que cuida, um pastor que diante da crise, o leva para pastos verdejantes. Pastos tranquilos, lugares tranquilos, nos conduz a águas tranquilas. O mundo em que nós vivemos, ele foca muito nas crises. Seja crise política, seja crise relacional, crises emocionais, crises financeiras. Se você for parar para pensar, tem muita crise por aí. Mas o discípulo extraordinário, ele não olha para as crises, ele supera as crises. Ele prospera nas crises, né? A gente falava algumas semanas atrás sobre isso, né? Pessoas que conseguem crescer nas crises, conseguem prosperar nas crises. Mas o discípulo extraordinário, ele vence as crises, ele supera as crises. Ele não se deixa abalar pelo que está à sua volta. Existem pessoas que se deixam abalar pelo que está à sua volta, pelas coisas, né? E elas começam a se sentir aflitas. Algumas situações, né, que a gente passa. Eu trabalho numa empresa de tecnologia, e um dos maiores clientes da nossa empresa são bancos federais, né? Caixa, Banco do Brasil. E quando mudou o presidente, né, esse ano, houve muita incerteza, né, para os departamentos federais, departamentos públicos. E a empresa que eu trabalho, ela fez um layoff. Sabe o que é layoff? Demissão em massa. Demitiu quase 100 pessoas. E aí, nesses momentos de crise, começa a vir as rádio peão, né? Já viu a rádio peão? Fulano foi demitido, hein? Sei não, daqui a pouco pode chegar a nossa vez, cuidado. Estou preocupado. E aí começa, né, aquela crise, aí todo mundo não sabe se vai ser agora, será que eu vou ser mandado embora? Será que vai chegar a minha hora? Mas o discípulo extraordinário, mesmo diante dessas crises, ele sabe que ele tem um pastor que cuida dele. Um pastor perfeito. Então, mesmo que se acontecesse as vias de fato da demissão, eu creio que Deus tinha algo preparado melhor para mim. Porque, como nós dissemos, todas as coisas cooperam para o bem, mesmo que pareça que não aos nossos olhos. Então, o discípulo extraordinário supera as crises. Mas, graças a Deus, não fui demitido, né? Continuei lá, estou lá, firme e forte. O discípulo extraordinário, ele não olha para as circunstâncias. Ele não se desespera com as circunstâncias. Ele não arranca os cabelos, ele não fica preocupado. Porque ele sabe o Deus que ele serve. Ele sabe que um mestre é alguém que o conduz por caminhos verdejantes. O Salmo capítulo 138, versículo 7, nos diz que ainda que eu passe por angústia, tu me preservarás a vida. Ainda que eu passe por momentos difíceis, por momentos de crise, ainda assim, a vida de Deus habita em nós. Nós temos um Deus que cuida de nós. Não existe nada que a presença de Jesus não possa curar. Não existe nenhuma crise que Jesus não seja maior. Não existe nenhuma doença que Jesus não seja maior. Não existe nenhum problema que Jesus não seja maior que ele. Nós cremos que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Quem crê nisso? O discípulo extraordinário supera as crises.
O discípulo extraordinário, ele não perde o foco na sua missão. Cutuca aí quem está do seu lado e fala assim: não perca o foco na sua missão. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 4, versículo 32. João 4, 32. João 4, 34, melhor dizendo. João capítulo 4, versículo 34. Quem achou, diga: Senhor, eu amo a tua palavra. Amém. Diz assim, João 4, 34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Contextualizando esse versículo aqui, se você ler aí um pouco os versículos anteriores, você vai ver que essa situação foi quando Jesus se encontra com a mulher samaritana. E aí Jesus ficou ali, né? Os discípulos voltaram e perguntaram assim: Jesus, nós estamos meio com fome, como é que vai ser o rango aí, o matetê? Será que vai ter um manaburger igual lá na Nova Vida, depois do culto? Fica a dica. E aí Jesus fala com eles assim: olha, mas não fala isso lá na cantina, tá? Jesus fala assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus, ele tinha um foco na missão que ele tinha recebido. Ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus, ele tinha um foco na missão que ele tinha recebido. Ele tinha um foco de concluir a missão. E nós precisamos entender e focar na nossa missão aqui na terra. Quem fez o propósito dos 40 dias aí? 40 dias com propósitos. Foi algo muito enriquecedor para nós. Porque nós podemos abrir os nossos olhos para o que nós estamos fazendo aqui nessa terra. Muitas vezes a gente tem essas dúvidas, sim ou não? A gente olha assim para um lado, olha para o outro e fala: mas por quê? O que eu estou caçando aqui? E nesses 40 dias nós vimos um pouco do porquê nós estamos aqui na terra. Do nosso propósito de, como nós passamos no vídeo, ganhar todas as pessoas para Jesus. O nosso propósito de transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. Não existe nenhum super-herói aqui. Você e eu somos pessoas comuns. Pessoas normais. Alguns são um pouco diferentes. Uns têm um cabelo grande. Eu ia falar do cabelo azul, mas tem outra de cabelo azul ali, ó. Ia ser duas de cabelo azul. Uns têm o cabelo azul. Outros são mais gordinhos, igual eu. Eu estou tentando ficar fitness, hein? Em breve eu vou colocar o shape aí. Outros são mais magros. Mas nós somos pessoas normais, pessoas comuns, que entendem o seu propósito de transformar essas pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. E para nós entendermos se nós estamos com o foco correto, nós precisamos responder algumas perguntas. A primeira delas é: o quanto a minha atitude me aproxima de Jesus? Aquilo que eu faço, as minhas atitudes, o quanto isso me aproxima de Jesus? As coisas que eu faço no meu dia a dia, será que isso me aproxima mais de Deus ou isso me afasta mais de Deus? Quem não perdeu o foco, entende que as suas atitudes, a cada momento, devem nos aproximar cada dia mais de Deus. Nos aproximar mais daquele que nos criou. Nos aproximar mais daquele que nos quer perto. A segunda pergunta que nós temos que responder é: o quanto a minha... A outra ainda.
O quanto a minha atitude aproxima as pessoas de Jesus. O quanto as suas atitudes aproximam as pessoas de Jesus. As nossas atitudes devem aproximar as pessoas de Jesus. A forma como eu e você vivemos devem trazer as pessoas para mais perto de Deus. E não o contrário. Existem muitas pessoas que vivem de uma forma aí, que as pessoas vêm de fora e falam assim, mas fulano é crente? Mas se fulano é crente desse jeito, eu também sou então. Agora eu sou crente. As suas atitudes, elas devem aproximar as pessoas de Jesus. Ah, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não é bem assim. Paulo, quando ele escrevia para as igrejas, ele exortava dizendo que nós precisamos dar um bom testemunho. Então, aquilo que as pessoas pensam de você importa. Porque se o que você faz afasta as pessoas de Jesus, você não está sendo um extraordinário discípulo de Jesus. As suas atitudes devem aproximar as pessoas. As suas atitudes devem trazer as pessoas para mais perto de Cristo. E assim nós permanecemos com o nosso foco, para cumprir o nosso propósito aqui na terra. Eu dizia, eu acho que foi na escola de discípulos da semana passada, ou retrasada, não sei, que a responsabilidade da volta de Jesus é nossa. Sabia disso? A palavra diz que Jesus vai voltar quando todas as pessoas ouvirem falar de Jesus. Então, se você quer que Jesus volte logo, você tem que falar de Jesus para todo mundo. Você vê uma pessoa, você tem que... As suas atitudes devem aproximar ela de Jesus. A responsabilidade é nossa. Esse é o nosso propósito aqui na terra, ganhar todas as pessoas para Jesus. Pregar o evangelho a toda criatura, tornar pessoas comuns em extraordinários discípulos. Esse é o nosso foco. E 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26, vai nos dizer: sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Eu gosto muito do versículo anterior a esse. Eu não coloquei no slide ali, mas vamos abrir aí. 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25 e o 26. Quem achou, diga: Senhor, eu amo a tua palavra. 1 Coríntios 9, 25 diz assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. O versículo 25 nos fala um pouco, faz uma analogia com um atleta. Quem gosta de assistir às Olimpíadas aí? Olimpíadas, né? Tem vários esportes. Tem a cerimônia de abertura, né, das Olimpíadas, que é muito bonita. Apresentação. E aí, tem um cara lá do atletismo, né? O atletismo é um dos esportes mais clássicos, né, das Olimpíadas. Tem um cara lá, que ele treinou 4 anos. Ele ficou 4 anos se preparando, treinando, né, fazendo dieta, fazendo treinamento. E ele vai chegar lá depois desses 4 anos. Ele vai escutar o tiro da largada. E ele vai correr. E vai passar 9 segundos e acabou. O cara correu 100 metros, né?
Ele passou 4 anos treinando, e é isso que Paulo diz aqui, olha, existem aqueles que se preparam, fazem um treinamento rigoroso, e chega lá e passa isso. É um tempo muito curto, e ele ganha ou ele perde, não sei. E ele diz que nós nos preparamos para conquistar algo que é eterno. E aí Paulo diz no versículo 26, e eu não corro, e ele diz assim, e eu não corro como quem corre sem um alvo. Todas as pessoas que se prepararam nesses 4 anos, eles têm o objetivo de chegar na linha, de cruzar a linha no menor tempo possível. Não é alguém que sai correndo sem nenhum destino. E aí Paulo ainda compara dizendo assim, olha, eu também não sou alguém que luta como quem esmurra o ar. O que isso quer dizer? Você imagina uma luta, quem gosta de assistir luta aí? Tem uns irmãos que gostam aí. MMA, boxe. Imagina uma luta que começa a luta, e o cara faz assim, ó, fecha o olho e começa a bater. Sem foco, sem objetivo. Paulo diz, esmurrando o ar. Sem um foco, sem um objetivo, sem um centro, um alvo. Nós, porém, não somos desse. Na nossa corrida, na nossa luta, nós não perdemos o foco. Nós entendemos qual é o nosso propósito aqui na terra. E nós não fazemos nada no impulso, nós não fazemos nada por emoção, nós cumprimos o nosso propósito aqui nessa terra. O discípulo extraordinário, ele não perde o foco. Ele não perde o foco da sua missão. A missão dada para o discípulo extraordinário é uma missão cumprida. Já escutou esse ditado? Missão dada é missão cumprida. Assim é para o discípulo extraordinário. Ele não mede esforços para continuar vivendo no centro da vontade de Deus. Para continuar cumprindo o seu propósito aqui na terra, de adorar o Senhor, de pregar a toda criatura. E o Bill Johnson, ele tem outra frase que diz o seguinte: o sucesso aos olhos de Deus é visto no impacto que a mensagem do reino tem através da minha vida. O sucesso aos olhos de Deus é visto no impacto que a mensagem do reino tem através da minha vida. Você quer medir o seu sucesso? Você precisa saber qual o impacto a mensagem do reino de Deus está tendo através da sua vida. Uma pessoa de sucesso é uma pessoa que impacta o seu trabalho, que impacta a sua faculdade, que impacta a sua família, a sua casa, a sua vizinhança. É uma pessoa que a mensagem que ela carrega é tão poderosa que transforma o meio que ela vive. A mensagem que ela carrega é tão forte que as pessoas que estão ao seu redor são transformadas por essa mensagem. Essa é a vida de sucesso do extraordinário discípulo de Deus. Não é quanta riqueza você juntou aqui na terra, não que isso seja errado. Não é quanto você estudou, quanto você se preparou aqui na terra, não que isso seja errado também. Mas o seu sucesso é medido pelo impacto que a mensagem de Deus tem através da sua vida. Existem pessoas que frequentam as igrejas, mas elas não têm impacto nenhum lá fora. Lá fora, elas são apenas mais um. Elas são ordinários, como nós dissemos no começo. Pessoas comuns. Pessoas que são transformadas pelo meio. Pessoas que não transformam, que não impactam vidas através da mensagem que elas carregam. Através da mensagem de restauração e de reconciliação que habita em nós. O discípulo extraordinário, ele não perde o foco da sua missão. Ele é um missionário que carrega a mensagem onde ele estiver.
Onde ele estiver, ele carrega essa mensagem. Amém? Estão entendendo? E em último lugar, o discípulo extraordinário de Jesus, ele desfruta da vida abundante em Jesus. Abra sua Bíblia em João capítulo 10, versículo 10. João capítulo 10, versículo 10. Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim, João 10, 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou a tenham em abundância. Esse texto foi o texto que eu li na minha formatura da escola de líderes. Há uns 15 anos atrás, não sei quanto tempo. Eu lembro que eu decorei esse versículo, foi um dos primeiros versículos que eu decorei. E esse texto nos fala do que Deus tem para nós, uma vida abundante. Existe uma vida de alegria plena, uma vida abundante, onde as emoções disfuncionais não interferem, onde as crises não interferem, onde a economia inflacionada não interfere, onde nada interfere. E essa vida, ela só é possível encontrar em Jesus. Essa vida só tem quem já conhece a Jesus. Quem escolheu seguir Jesus. Quem escolheu ser um extraordinário discípulo de Jesus. Jesus tem uma vida abundante para mim e para você. Mas para isso nós precisamos escolher. Nós não podemos ficar em cima do muro. Nós devemos escolher seguir Jesus. Escolher ser um extraordinário discípulo de Jesus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, vai nos dizer: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Esse texto, o português dele é um pouco difícil de entender, né? Mas é mais ou menos, vou parafrasear, resumir esse texto. Deus, né, é como se fizesse assim, uma votação lá no céu. Galera, a pauta de hoje é a seguinte: nós vamos abençoar o povo lá de Conceição, da Igreja Batista Nova Vida. E aí, o texto diz assim, que Cristo se levanta e fala assim, opa, bate o martelo, sim. E aí todas as bênçãos são liberadas sobre nós. Deus, o sim, todas as promessas, tudo aquilo que Deus tem de melhor, já tem o sim em Cristo. E aí nós dizemos amém. Como vocês disseram, nós queremos. Mas para isso nós temos que escolher sermos extraordinários discípulos de Jesus. E repare que isso é uma escolha. É uma escolha. Ninguém pode te obrigar a ser extraordinário, a ser fora do comum. Porque se você quer ser fora do comum, você precisa fazer coisas fora do comum. Se você quer experimentar coisas que ninguém experimentou, você precisa fazer coisas que ninguém fez. Então ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode te obrigar a fazer isso. Isso deve ser uma escolha. Eu escolho ser um extraordinário discípulo de Jesus. Um discípulo que não vive só por aparência. Um discípulo que carrega uma mensagem transformadora e que vive essa mensagem. E que lá fora é a Bíblia que o mundo lê.
Eu e você somos a Bíblia que o mundo lê. Porque nós carregamos uma mensagem de transformação. Nós carregamos uma mensagem que é capaz de mudar vidas. Você pode se colocar de pé nesse momento? Eu queria que você fizesse uma oração nessa noite. Se você entende que você precisa tomar essa decisão de ser um extraordinário discípulo de Jesus, faça uma oração aí nessa noite. Diga: Jesus, eu sou uma pessoa comum, eu sou uma pessoa normal, eu sou uma pessoa como qualquer outra, mas a minha atitude, ela é de alguém que é uma pessoa extraordinária, que decide ser um discípulo extraordinário de Jesus. Alguém que decide, ó Pai, viver uma vida diferente de tudo. Uma vida, Pai, fora dos padrões do mundo. Uma vida, Senhor Jesus, que não se conforma com aquilo que é vivido no mundo, com as crises que têm se estabelecido, com as pautas que o inimigo tem levantado, mas alguém que se posiciona como um discípulo extraordinário. Nós queremos ser, Jesus, uma geração diferente. Uma geração fora do comum. Uma geração, ó Pai, como diz a Tua palavra, que não se amolda aos padrões desse mundo, mas que é transformada, Pai, pela renovação do nosso entendimento. Renova a nossa mente, Jesus. Nos ensine, ó Pai, a ser discípulos extraordinários. Nos ensine, Jesus, a viver algo extraordinário aqui nessa terra. Que a mensagem em nós, ó Pai, seja tão impactante, ao ponto, Senhor Jesus, das pessoas nos procurarem para saber o que nós carregamos. Ao ponto, ó Pai, de quando nós entrarmos na nossa sala da faculdade, os nossos professores, ó Pai, nos procurem para saber o que nós vivemos, para entender o que nós temos em nós. Meu Pai, nós queremos ser uma geração que transforma essa nação. Uma geração, Senhor Jesus, que não é uma geração rasa, não é uma geração, ó Pai, morna, mas é uma geração entregue a Ti, Senhor. Uma geração que vive o extraordinário do Senhor. Uma geração, Senhor Jesus, que faz algo extraordinário para colher frutos extraordinários. Nós queremos cumprir o Teu propósito aqui nessa terra, Jesus. Nós queremos cumprir o Teu propósito aqui nessa terra, Pai. Senhor Jesus, nós não queremos viver por nós, mas nós queremos viver pela mensagem que nós carregamos, Senhor. Que nós possamos todos os dias matar o nosso eu e abraçar, ó Pai, a Tua presença e abraçar os Teus propósitos. E que as nossas vontades, ó Pai, sejam negadas todos os dias. Que todos os dias nós possamos tomar a nossa cruz e Te seguir. Tomar a nossa cruz, ó Pai, e seguir a Ti, como discípulos extraordinários. Nós queremos, ó Pai, cumprir o Teu propósito aqui nessa terra, Pai. E que o Senhor nos fortaleça. E que o Senhor nos dê as estratégias, Pai. E que o Senhor nos dê a coragem. E que o Senhor nos dê a ousadia, Senhor. E que o Senhor nos dê a força, Deus, para cumprir esses propósitos aqui na terra, Pai. E desde já nós Te agradecemos, pois cremos que o Senhor estará conosco. Pois cremos, Senhor Jesus, que o Senhor nos guiará pelos caminhos, pelos propósitos. É isso que nós oramos, ó Pai. E desde já Te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um louvor de palmas ao Senhor Jesus.